Seja bem-vindo a este canal do YouTube, eu sou Pedro Rosa, médico psiquiatra. Aqui eu falo sobre mudanças do diagnóstico de transtornos mentais, a construção de um modelo unificado que seja mais válido, mais útil, um modelo dimensional baseado na personalidade. Tem uma série de vídeos aqui já nesse canal. Esse é o terceiro vídeo dessa série sobre a entrevista clínica. Eu falei um sobre geral de entrevista, falei um sobre vínculo e hoje eu vou falar sobre as fases da entrevista clínica. Isso aqui é fundamental para a gente entender que a entrevista clínica ela precisa ser feita para o diagnóstico dos transtornos mentais de maneira muito técnica, de uma maneira que a gente entenda o que a gente está fazendo, que não basta a gente conhecer a psicopatologia, não basta a gente conhecer os transtornos mentais, a gente precisa usar o nosso tempo com o paciente, a conversa com o paciente, ela tem que ter lé concret, ela tem que ter método, ela precisa ter técnica, ela precisa ter começo, meio e fim, e a gente precisa aplicar essas técnicas de maneira adaptativa, coerente com a nossa personalidade, coerente com o nosso estilo interpessoal, adaptada ao paciente, mas ela tem um componente técnico. E essa ideia aqui que eu vou passar para vocês é a gente olhar o que acontece no começo, a parte 2, no meio da entrevista, no fim da entrevista. Como é que a gente entende essa sequência aí numa conversa que pode ser que uma entrevista de 45 minutos, alguns profissionais eu sempre busco deixar para uma primeira conversa 1h30, 2 horas, quer dizer, como é que a gente organiza isso? Tipicamente, a parte de fases de entrevista é dada antes de vínculo, mas eu gravei um vídeo sobre vínculo, e esse vídeo é um vídeo que eu acho até mais legal de assistir antes deste vídeo aqui. Então, se você quiser, tá lá. Tem um vídeo sobre vínculo. Uma perspectiva de entrevista clínica sobre o vínculo. De longe de ser a única perspectiva. Mas a ideia aqui é a gente falar das 5 fases da entrevista clínica e falar do vínculo em cada uma delas. Assim como técnicas de informação, exame de estado mental e diagnóstico, né? Então, a gente tem uma fase inicial de aquecimento e reconhecimento geral do problema que o paciente está trazendo para a gente. Essa é a fase 1. Uma fase 2 de segmento dessas impressões preliminares, a gente explorar essas impressões preliminares. Uma fase 3, onde a gente vai coletar, recolher um banco de dados sobre o paciente, organizado em uma história clínica coerente. Uma fase 4, em que a gente, depois que organizou isso, comunicou para o paciente um diagnóstico, chegou a um diagnóstico e trouxe esse diagnóstico para o nosso paciente. E uma fase 5, onde a gente estabelece um tratamento, a gente traz um prognóstico e organiza para o nosso paciente um tratamento. E ao longo dessas 5 fases, a gente tem 4 grandes objetivos. Um objetivo que a gente tem de vínculo, de obter informações, de fazer um exame de estado mental e de chegar a um diagnóstico. E nós vamos realizar esses objetivos ao longo das 4 etapas. Nessa primeira fase de aquecimento e triagem do problema, a gente quer que o paciente fique à vontade, que a gente consiga empatizar com o seu sofrimento e mostrar para ele que nós somos um ouvinte compassivo, que a gente está lá para ouvi-lo. A gente vai obter informações, sim, a gente já faz perguntas abertas e abrangentes para que o paciente possa falar livremente o que o trouxe naquele atendimento, mas a gente já começa o exame de estado mental. A gente já observa a aparência do paciente, a gente avalia a psicomotricidade, o discurso, a gente já tem dicas sobre como está o pensamento do paciente, o humor do paciente muitas vezes já fica evidente, né? Isso já, ou seja, a gente já tem elementos muito importantes do exame de estado mental só nesse primeiro contato com o paciente. Francamente, às vezes a gente já tem essa perspectiva quando o paciente nos procura. No primeiro contato que a gente já tem com o paciente, às vezes por WhatsApp, por telefone, por agendamento da consulta ou da sessão, a gente já tem isso, alguns elementos que a gente recolhe. E o perigo aqui não é recolher esses elementos. O perigo aqui é fechar esse diagnóstico no começo. A gente recolhe informações, é inevitável que hipóteses diagnósticas surjam na nossa cabeça. O problema não é o surgimento de hipóteses diagnósticas. O problema é a gente se convencer dessas hipóteses diagnósticas precocemente, de maneira a ficar fechado para outras opções. Em uma segunda fase, a gente acompanha essas impressões preliminares que a gente recolheu na primeira fase. A gente quer ali se tornar progressivamente um aliado do paciente e aquele vínculo empático que a gente estabeleceu na primeira fase, ela é muito necessária porque a gente vai ter aqui uma etapa de mudar de tópicos, progredir de perguntas abertas para perguntas mais fechadas ao longo da entrevista, durante a entrevista, em relação a diferentes tópicos, a diferentes partes de informação que a gente precisa recolher. Isso pode ser
desagradável, desafiador para o paciente. Então é importante que o paciente tenha se sentido ouvido para que ele se submeta a isso, para que ele aceite que isso é algo que faz parte do processo e que é necessário. Ao longo do tempo a gente vai fazer o exame de estado mental, a gente vai avaliar pensamento, afetividade e outras funções. E o diagnóstico aqui a gente já começa a pensar, olha, segundo essa informação, esse diagnóstico aqui é menos provável do que era antes e aquela outra informação aumenta a probabilidade daquele outro diagnóstico. A gente já começa a ter uma perspectiva de alguma lista de diagnósticos possíveis ou prováveis, uma lista de diagnósticos que são bem menos prováveis ou até excluídos, né? Para que a gente chegue em uma fase 3, histórico clínico e banco de dados. A gente tem ali uma perspectiva mais integradora, né, de uma história clínica com esses dados todos coletados, a gente mostrou interesse, a gente agiu com minúcia ali com o paciente já entende de certa maneira que a gente está integrando essas informações para uma etapa de tratamento, né, e a gente vai lidar com resistências que possam surgir nesses momentos, dificuldades que o paciente tenha de expressar, a gente está fazendo perguntas difíceis sobre temas sensíveis, sobre vulnerabilidades, e é natural, compreensível que o paciente tenha dificuldades em expressar. A gente vai precisar lidar com isso. De certa maneira, a gente vai aqui ver, inclusive, o que o paciente pensa, como é que ele avalia o que está acontecendo com ele. A gente, às vezes, vai usar essa etapa para fazer testes. A gente vai usar escalas, procedimentos, e a gente está aqui com essas informações integradas, um histórico de vida, um histórico do transtorno mental, perceber o impacto dessa psicopatologia na vida do paciente, o sofrimento do paciente, a disfunção que ele tem, além de ter muitas informações outras sobre história social do paciente, história médica, história de outros tratamentos, o que funcionou, o que não funcionou para esse paciente. Na quarta fase é uma fase de diagnóstico, uma fase de comunicação disso, que significa a gente comunicar para o paciente organizadamente, e talvez com um nome, com o nome de uma síndrome, nome de um transtorno, nome de uma doença, aquela informação toda organizada que a gente coletou. Isso é uma perspectiva de conhecimento grande para o paciente, de que nossa conversa com ele não é meramente um papo, é uma conversa que tem uma finalidade, que a gente tem um conhecimento para organizar isso. A gente está explicando o que é esse transtorno mental e a gente já começa a trazer perspectivas de tratamento. Nessa hora, a gente recebe inclusive mais informações sobre como é que o paciente entende, como é que ele recebe essa perspectiva diagnóstica que a gente ofereceu. E a gente está aqui para concluir um diagnóstico. Esse diagnóstico ele não é um diagnóstico rígido, ele não é um diagnóstico plenamente estável, ele é um diagnóstico que muda porque essa é a regra dos transtornos mentais. Os transtornos mentais eles têm uma mudança ao longo do tempo, novos diagnósticos surgem e a gente deve comunicar para o paciente uma perspectiva de mutabilidade, de flexibilidade desse diagnóstico ao longo do tempo. Não é aqui o nosso tema sobre comunicação diagnóstica, o tema desse vídeo, mas isso tem técnica para fazer comunicação diagnóstica, de como é que a gente comunica o diagnóstico de maneira que o diagnóstico seja útil para o tratamento, e não meramente que seja um rótulo muito longe disso, mas que seja algo que tenha um impacto positivo para o tratamento do paciente. E isso é fundamental para essa fase 5 de organização de tratamento, de prognóstico, em que a gente vai liderar um projeto para um paciente, e a gente quer que o paciente tenha, digamos, uma adesão a esse tratamento, motivação para esse tratamento. A gente vai, a partir do diagnóstico, muito importante, portanto, claro, aquilo que a gente viu na fase anterior, na fase em que a gente fala do diagnóstico, a gente comunica o diagnóstico, que o paciente entendeu desse diagnóstico, para a gente conseguir organizar um tratamento que seja aceitável para o paciente, dentro, naturalmente, de limites técnicos, de limites do que é aceitável, do que é um tratamento de verdade. A gente continua numa avaliação aqui de exame de estado mental, dessa perspectiva de o paciente conseguir se motivar. Muitos fenômenos psicopatológicos comprometem essa motivação, inclusive sintomas depressivos, inclusive propensão a se esquivar de emoções. E a gente vai trazer para o paciente uma perspectiva, um otimismo realista a respeito, inclusive, da importância da aderência ao tratamento para que os sintomas melhorem. Então, recapitulando, a gente tem os nossos 4 objetivos, projetos, coisas que a gente precisa fazer numa entrevista, que é um vínculo bem feito, obter informações apropriadas, realizar um exame de estado mental e oferecer, chegar a uma conclusão diagnóstica. E a gente vai fazer isso na hora que a gente tem um aquecimento, uma abertura de uma entrevista, na hora que a gente vai acompanhar essas impressões e a gente vai obter as informações, na hora que a gente conclui uma história clínica e organiza um banco de dados, na hora que a gente faz um diagnóstico, a gente conclui um diagnóstico e a gente
comunica esse diagnóstico para esse paciente e a gente oferece um tratamento com um prognóstico. E, gente, é claro que essas 5 fases, esses 4 objetivos, 4 tarefas de uma entrevista são divisões operacionais, elas não têm esses limites arbitrários perfeitamente estabelecidos, mas são um arcabouço, um jeito de pensar que faz sentido. A entrevista tem começo, meio e fim, e a gente tem que lembrar que a gente coleta informação, mas a gente constrói um vínculo, a gente tem que fazer o exame de estado mental, e ao longo de todas as fases a gente organiza progressivamente essas informações, a gente emite opiniões diagnósticas, até que na 4ª fase a gente comunica para o paciente. E assim eu espero ter passado para vocês informações úteis sobre a entrevista clínica. Eu organizei um curso completo sobre entrevista clínica e sobre psicopatologia que você pode encontrar no meu projeto, que é a Academia Diagnóstica, um projeto de educação continuada, estilo Netflix, com conteúdo disponível perenemente. O conteúdo não sai da plataforma, eu quero dizer, junto com as aulas, slides, escalas, artigos, livros e outros materiais. E você pode se inscrever pelo link que está aqui embaixo na descrição, mas também se inscreva no canal. Quero postar aqui vídeos semanalmente sobre o diagnóstico dos transtornos mentais. Obrigado pela sua audiência.